Se você tiver uma Bíblia, vá até o livro de Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20. Esse é o 6º livro da sua Bíblia, então vá até lá. E cara, eu adoro quando você traz sua Bíblia e algo para escrever, porque então você pode pegar o que lhe damos e levar com você para os desafios da vida. Então, Josué, capítulo 20. Isso está no Antigo Testamento, o 6º livro da sua Bíblia. Você vai querer olhar para esse texto porque vamos cobrir todo o capítulo, o que acabou de deixar alguns de vocês nervosos. Mas de qualquer forma, nesta manhã quero falar com vocês sobre Jesus, meu refúgio. O livro de Josué trata do povo de Deus tomando posse da terra que Deus lhes prometeu desde Gênesis 12. Então é disso que se trata o livro de Josué. Deus fez uma promessa, disse: isto é o que vou fazer, é exatamente aqui que vou fazer. E então passa muito tempo. Assim, quando você chega a este livro, Deus está cumprindo aquilo que disse aos filhos de Israel que faria. E esta é a razão pela qual Deus queria que eles tivessem essa terra. Ouçam com muita atenção. Deus queria que eles tivessem essa terra porque queria que recebessem tudo o que precisavam dele. Por isso ele os colocou ali. Então essa é uma história real, mas também é uma imagem do que trata todo este livro. E eu realmente espero que você entenda isso. Então quando você se aproximar do livro de Josué e pensar, por que ele está aí? É porque nós o estudaríamos. É uma imagem de nós recebendo tudo o que Deus deseja para nós. Na verdade, você pode pegar a maioria das lições de Josué e levá-las para o Novo Testamento, para aquilo que Deus quer para você, o que Deus quer para mim como seguidores de Cristo. E basicamente você pode fazer um paralelo entre essas passagens. A maneira como eles tomaram a terra é a maneira como você e eu recebemos o que Deus deseja para nós. Então, quando eu falo sobre isso, pense nisso por um momento. Tem sido como um tema recorrente deste livro em particular. Você quer o que Deus quer para você? Agora, um dos princípios da Bíblia seria este. Ouça com atenção. Um dos princípios da Bíblia seria que, se você soubesse o que Deus sabe, você desejaria para si o que Deus deseja para você. Ainda mais do que aquilo que você mesmo deseja para si. Esse é um dos princípios da Bíblia. Que você é míope, você não vê tudo, você não entende tudo sobre a vida porque a vida não foi feita apenas para o aqui e agora. Deus não está limitado pelo tempo e pelo espaço, Ele tem uma perspectiva completa da eternidade. Você e eu agora estamos limitados pelo tempo e pelo espaço, mas um dia sairemos. E se alguém não concorda, já ouviu falar da morte? Sairemos do tempo e do espaço e entraremos na eternidade. Então, se você soubesse o que Deus sabe, desejaria ainda mais o que Deus quer, mais do que aquilo que você desejaria para si mesmo. E quando você pensa sobre isso, sabe de uma coisa? Tem um capítulo perfeito para você, que fala sobre recebermos o que Deus deseja para nós. Se você tem uma Bíblia, se está olhando no seu iPad, iPhone, você verá. Este capítulo em particular se chama 6 cidades de refúgio. Esse é o título do capítulo. Na verdade, é disso que trata o capítulo. Deixe-me te contar o que é interessante sobre isso. Quando você chega a Josué, capítulo 20, diz 6 cidades de refúgio. É uma compreensão bastante interessante porque está em Êxodo, capítulo 20. Apenas anote em Êxodo, capítulo 20, que é o 2º livro da Bíblia. Pense nisso. Então, há um grande intervalo. Mas em Êxodo 20, Deus falou através de Moisés e disse, quando chegarem à terra prometida, devem estabelecer essas cidades de refúgio. Então, é isso que está acontecendo. Foi dito algo a eles em Êxodo 20. Eles estão aqui em Josué, capítulo 20. E o que Deus disse que deveria acontecer, acontecerá. Deus lhes disse que uma vez que tomassem a terra, deveriam ter essas 6 cidades que seriam separadas e designadas, literalmente chamadas de cidades de refúgio. Vocês sabem o que significa refúgio? A maioria de nós entende, é um refúgio de proteção. É um refúgio de proteção contra o perigo. Um refúgio literalmente contra a angústia. E Deus lhes dá uma ideia do que essas 6 cidades deveriam ser. Ele lhes diz, vejam, esta é a razão pela qual quero essas cidades específicas. Prestem atenção porque quero que entendam isso. Se alguém mata outra pessoa acidentalmente e não foi sua intenção, alguém realiza uma ação, acidentalmente mata outra pessoa. E podia fugir para uma dessas cidades onde encontrava refúgio, proteção contra o perigo, proteção contra a angústia. Essas cidades de refúgio são importantes na Bíblia. Você deveria anotar isso se for do tipo que toma notas. Elas são mencionadas 4 vezes na Bíblia, então isso não é algo isolado, certo? Na verdade, são mencionadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Pensem nisso. 4 livros diferentes da Bíblia enfatizam as cidades de refúgio. E quero que entendam isso à medida que nos aproximamos desse tema, porque alguns de vocês vão pensar, não posso acreditar que ele está falando sobre isso em um domingo de manhã. É isso que alguns de vocês vão pensar, eu entendo. Mas essas cidades de refúgio são temas importantes. Porque quando a palavra de Deus trata de um tema em 4 livros da Bíblia, você sabe que isso é algo importante para Deus.
E aqui está a questão, quero que todos entendam, vou precisar dar informações para transmitir algo que se tornará uma transformação em suas vidas, mas vocês não podem se entediar com a informação, senão vão perder a transformação. Estamos bem? Vocês não parecem muito bem, mas tudo bem, só estou dizendo, certo? Vocês parecem nervosos esta manhã. Essas cidades, escutem, de refúgio, digo a vocês, são uma lição útil para as suas vidas. E vejam, quero ensinar algo a vocês, sei que a maioria já sabe, mas quero ter certeza de que todos saibam. Isso deveria estar no topo das suas anotações de hoje. Este livro, quando você se aproxima dele, o que você precisa entender. Este livro é totalmente sobre Jesus. Quero dizer, é realmente difícil pregar qualquer coisa deste livro sem falar de Jesus. Estou te dizendo, veja, ele é o herói da história. Para quem assiste filmes, para quem lê livros, ele é o herói da história. Ele é o centro de tudo. E deixe-me te dizer por que isso importa. Por que começo com isso? Porque isso deveria criar em nós. Cara, entender que Jesus é o herói, que Jesus é o centro, o que isso deveria fazer é criar em nós uma esperança inabalável de que Jesus pode ser o herói da nossa própria história pessoal. É isso que isso deveria te dizer, que ao se aproximar da Bíblia e ver que Jesus é o herói da Bíblia, ele é, eu te digo, literalmente o centro da Bíblia. Isso deveria criar em você uma esperança inabalável. Bem, se ele é o centro da história do mundo, há grandes chances de que ele também possa ser o centro, o herói da minha própria história pessoal. Isso é o que eu quero que você entenda hoje. Essas cidades de refúgio são uma lição, completamente e em sua totalidade, todos os detalhes, toda a perspectiva, completamente e em sua totalidade sobre Jesus Cristo. Agora, isso não é algo novo. Em outras palavras, essa história do Antigo Testamento aponta para Jesus. Temos feito isso ao longo do livro de Josué. Mas se você for ao Novo Testamento, há um homem chamado Paulo, e Paulo escreve uma boa parte do Novo Testamento. E o que Paulo dizia constantemente tinha essa frase que ele usava repetidas vezes, em Cristo, em Cristo. Ele tentava ensinar que quando você está em Cristo, é isso que você recebe. Esta é a posse que você tem. Essa é a imagem de Josué. Olha, você está possuindo a terra. Você está na terra. Você está recebendo tudo da terra. Paulo retoma isso e começa a dizer, olha, você está em Cristo ou está nele? E a sua Bíblia diz isso mais de 160 vezes só nos escritos de um homem. Coisas no Novo Testamento. Então, essa pequena frase é como uma imagem. Isso nos ajuda a entender que encontramos refúgio em Jesus, que estamos nele e que nele recebemos tudo o que precisamos. Estamos protegidos, estamos seguros em Jesus Cristo. Então, Deus quer que todos entendam, que o mundo entenda que Jesus Cristo é um refúgio. Ele é um refúgio. Ele é uma ajuda sempre presente em nossos momentos de necessidade. Então, quero que você olhe para essas cidades de refúgio. Podemos ver o que temos em Jesus Cristo. Esta é uma imagem completa e santa. Por isso é mencionada no Novo Testamento para nos ajudar a entender essas cidades de refúgio. Ali eram uma imagem para o mundo de quem é Deus, como ele age e o que Jesus deveria significar para nós. Então Josué capítulo 20, versículo 3. Então o Senhor falou a Josué, fale aos filhos de Israel, designem as cidades de refúgio. Agora isso não é surpreendente para Josué, pois já lhes havia sido dito em Êxodo 20. Não é novidade, é como dizer, já está na hora, vocês recebem a terra, estão conquistando-a, então quero que façam isso. Ele diz, designem as cidades de refúgio das quais falei a vocês por meio de Moisés. Veja isto, que o homicida que matar alguém sem intenção, sem premeditação, possa fugir para lá. E elas serão seu refúgio contra o vingador do sangue. Se um homem matasse alguém acidentalmente, a primeira coisa que deveria fazer era largar tudo e imediatamente ele deveria correr para essas cidades de refúgio. Essas cidades estavam localizadas estrategicamente. Para te dar uma referência atual, muitas dessas cidades estavam no que hoje é a Jordânia. Elas ficavam a leste do Rio Jordão, o que te coloca na Jordânia. Nós trabalhamos lá, eu viajei para lá, estive lá, então você pode ir a lugares onde essas coisas aconteceram, e por isso estavam localizadas estrategicamente para cada tribo de Israel. Quando você estuda isso e se aprofunda nos detalhes, começa a ver, esta cidade vai aqui para estas tribos, aquela cidade vai ali, então toda a nação de Israel contava com esse lugar de escape, esse lugar de proteção. E essas cidades, é interessante, tinham caminhos específicos construídos para guiar as pessoas ao lugar certo. Quero dizer, sei que alguns de vocês estão pensando, não pastor, na verdade não é assim, mas é sim, pense nisso. Eles construíram esses caminhos e o propósito desse caminho era guiar as pessoas até a cidade de refúgio. Na verdade, ouçam isso é enorme, era preciso manter as estradas. Então, o que faziam era que, uma vez por ano, os levitas... Agora, por que isso é tão importante? Ouçam, os levitas eram representantes de Deus. Eles representavam Deus diante do povo.
Então é isso que aprendemos. Aprendemos sobre essas cidades de refúgio que uma vez por ano os levitas, os representantes de Deus, deviam ir reparar esses caminhos. Eles removiam tudo o que estava no caminho para que ficasse livre. Assim, se alguém fugia de alguém que tentava matá-lo, sabia exatamente para onde ir. O caminho estava livre e com toda a segurança podiam chegar e escapar. Ao longo desses caminhos havia esses enormes letreiros. Agora tudo isso eles faziam. Eles tinham sido instruídos a fazer isso. Havia letreiros que diziam Miklet. Havia um letreiro, você passava e via o letreiro Miklet. Essa era a palavra hebraica de onde obtemos nossa palavra refúgio. Esses letreiros indicavam a direção dessas cidades de refúgio. E todas essas cidades ficavam em montanhas. Eram lugares para onde te guiavam e te abrigavam para te proteger. Então era fácil vê-las. As portas dessa cidade interessante permaneciam sempre abertas. Elas não eram fechadas porque nunca se sabia quando alguém estaria fugindo do julgamento. Fugindo de alguém que o perseguia, então elas estavam sempre abertas. E amigos, de verdade lhes digo, Deus nos dá aqui uma lição tão clara. A Bíblia ensina que Deus providenciou um caminho para que estejamos a salvo. Sabem, vivemos numa época, e não digo isso com má intenção, e sei que isso incomoda algumas pessoas, e peço a Deus que fiquem durante toda a mensagem, porque se me cortarem aqui vão perder a resposta. Estou tratando do problema, darei a resposta para o problema, mas vocês precisam ouvir toda a mensagem para obtê-la, entendido? Todos me acompanham? Então pensem nisso por um momento. Quando pensam nessa história, a Bíblia nos ensina que Deus providenciou um caminho para que sejamos salvos dos perigos do juízo e do inferno, dos quais a Bíblia fala com frequência. Em outras palavras, Deus diz, há juízo, há inferno, mas então Deus diz, quero te mostrar que fiz, preparei, limpei e apontei um caminho para que você possa evitar o juízo e o inferno. É disso que se tratam essas cidades. Veja o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... E muitas vezes lemos unigênito. Pensamos, o que isso significa? Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Significa filho único. O que estava dizendo é que ele deu um único, que nunca pecou, que enfrentou todas as tentações, mas nunca pecou. E amou tanto o mundo, quase se poderia dizer, amei tanto o mundo que abriu o caminho. Amei tanto o mundo que lhe dei um sinal. Amei tanto o mundo que deixei isso claro para que ninguém pudesse interpretar mal. Dei meu filho único para que todo aquele que nele crer. Crer significa confiar, o que é importante nesta mensagem. Então, quando você lê, pensa, bem, preciso reconhecer intelectualmente que existe um Deus, mas não é isso que essa palavra significa. A Bíblia diz que Satanás sabe que existe um Deus e treme. Ele esteve em sua presença. Então, a realidade é que essa palavra significa todo aquele que confia no que Deus disse, que aposta a sua vida no que Deus disse, não morrerá, mas terá a vida eterna. Já disse isso muitas vezes. O versículo 17 é o melhor versículo. Deus não enviou seu filho ao mundo para julgar o mundo. Cara, nós fizemos um péssimo trabalho na igreja. Muitos interpretaram mal as escrituras. E o que fizemos foi transformar Deus em um julgamento. Fizemos da igreja julgamento e condenação. Por que fariam isso? Era isso que me cercava quando eu crescia. Mas leia o versículo 17. Ele não envia seu filho ao mundo para condenar o mundo. Mas o quê? Para que o mundo por meio dele seja o quê? Salvo, resgatado, acolhido e colocado em um refúgio. Veja, a lição é esta. Jesus, e você precisa saber que Jesus é o refúgio, é disso que se trata. Está disponível e aberto para todos que venham a Ele em busca de segurança. Esse é o sinal. Ouça-me, Deus colocou um sinal no mapa da vida e o selou. João 3:16 a 17. Jesus veio a esta terra e garantiu que houvesse um sinal para você que dizia: refúgio, refúgio, refúgio do julgamento, do inferno e da condenação. E seu nome é Jesus. Permita-me contar um pouco mais sobre essas cidades. Os caminhos estavam preparados e havia sinalização ao longo do percurso. Isso nos mostra que você e eu temos a responsabilidade de tornar Jesus conhecido. Ele se certificou de que houvesse sinais. Ele se certificou de que o representante de Deus, os levitas, limpassem os caminhos. Como quem diz, queremos garantir que você chegue ao refúgio. Queremos garantir que você conheça caminho para o refúgio. Bíblia diz que essa é responsabilidade dos seguidores de Cristo. Temos responsabilidade de garantir que caminho esteja sinalizado e desobstruído. Ouça-me, para aqueles de vocês que cresceram na igreja, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo não é condenação por como você se veste, para onde vai ou o que faz. Essa não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que você pode ser liberto do seu pecado, liberto do seu passado. Você pode ter uma nova vida e uma nova direção. E isso não vem da igreja. Vem de Jesus, e o que você precisa é de Jesus, Jesus, Jesus. A Bíblia nos ensinaria.
Precisamos garantir que os sinais sejam fortes e claros. Precisamos dizer, este é o caminho. Não deveria haver sinais incertos, pessoal, vamos deixar isso claro. Aqui há refúgio, aqui há perdão, aqui há proteção. É aqui que você deve ir, aqui está a lição. Nosso chamado é garantir que esta cidade saiba que Jesus é um refúgio ao qual podem recorrer. Agora, eu estou falando da nossa cidade? Estou falando do noroeste do Arkansas. Refiro-me a Bentonville. Refiro-me a qualquer lugar para onde Deus nos envie. Essa é a nossa responsabilidade. Só quero deixar claro, olhem para esta sala. Aliás, teremos ainda mais pessoas do que tivemos nesta sala no segundo culto e depois quando chegarmos ao sábado à noite. Quero dizer, temos muita gente. Só diria a vocês, pessoal, que é nosso chamado espalhar a palavra. A segunda coisa que quero dizer a vocês é que estamos começando este novo culto aos sábados à noite. Vocês sabem por que fazemos o culto aos sábados à noite? Olhem, posso dizer a vocês, eu adoro futebol americano universitário, adoro mesmo. Eu estava em uma igreja com 3 cultos. Estávamos pensando em fazer um 4º culto e nunca considerei um sábado à noite. Alguém vai dizer, pastor, por que o senhor fazendo um culto no sábado à noite? Precisamos de estacionamento. Vamos fazer no sábado à noite para ter mais estacionamento, porque é muito difícil desocupar o estacionamento. Perguntem ao pessoal do segundo culto. Vocês chegam e está vazio. O segundo culto tem dificuldades em encontrar vagas e estacionar. Então vamos fazer o culto no sábado à noite para ter mais estacionamento. Vou perder um pouco de futebol americano universitário porque o chamado da minha vida, o chamado das nossas vidas é abrir o caminho. É isso que fazemos. Fazemos o possível para trazer clareza às boas novas, para mostrar que há julgamento, você não pode tirar isso da Bíblia. Sim, existe o inferno, não dá para tirar isso da Bíblia. Jesus ensinou sobre o inferno. Como eu poderia ser aquele que volta e diz, bem, o Filho de Deus fez isso, mas a realidade é que ele está mostrando para vocês, olhem, vocês não precisam ter isso só porque sim, vocês podem ter e faremos o possível. E eu desafio vocês a pegarem esses cartões de convite e quando saírem hoje, eles estão na área comum, nas nossas estações de ame o seu próximo. Pegue essa informação e faça o possível para abrir o caminho. Eu adoro o que William Booth disse. Ele foi o fundador do Exército de Salvação. Ele disse o seguinte, a paixão de alguns homens é o ouro. A paixão de alguns homens é a arte. A paixão de alguns homens é a fama. Esta deveria ser a declaração da nossa igreja. Minha paixão são as almas. Vamos lá, é disso que se trata. É disso que se tratam essas cidades de refúgio. Era sobre dizer, olha, existe um refúgio. Há um lugar para onde você pode ir. Vamos voltar ao versículo 5. Estão prontos? Olhem o que diz. Agora, se o vingador do sangue o perseguir, o que acontece é que a pessoa que tinha um familiar, que perdeu esse familiar, se vierem atrás dele, não entregarão o homicida em suas mãos porque feriu seu próximo sem premeditação e não o odiava anteriormente. Naqueles dias, se um familiar fosse assassinado, o parente mais próximo se tornava o vingador do sangue. É disso que está falando, do vingador do sangue. E se um homem fosse assassinado, seu irmão seria o vingador do sangue. Isso continuaria na família até que alguém pudesse fazê-lo. O trabalho do vingador era perseguir o homicida até encontrá-lo. E isso era um assunto sério. Escutem bem, isso era um assunto sério naqueles tempos. Na verdade, se alguém da minha família fosse assassinado e eu fosse quem perseguia, eu seria o vingador do sangue. E se eu não conseguisse, ao morrer, o próximo na fila continuaria perseguindo até que o assassino morresse. Quero dizer, era assim de sério se você estudar esse tipo de coisa. E a lição espiritual para nós é que o vingador do sangue para nós, escutem, digam amém se estão me ouvindo. O que é o vingador? O que representa o vingador do sangue na sua vida? Você já pensou sobre isso? Essa história, isso é antigo, isso é do passado. Bem, o que é o vingador do sangue? Você deveria anotar isso. Todos nesta sala deveriam anotar isso. Você sabia que a Bíblia nos ensina que há um vingador do sangue que está nos perseguindo? Só estou dizendo o que a Bíblia diz. Você sabe o que é? Escute, prepare-se e anote. A lei e o pecado. O pecado e a morte. É o pecado e a morte. A lei de Deus nos mostra que somos pecadores. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Os anotadores devem anotar isso. A Bíblia diz, e eu vou mostrar para você na Bíblia, Romanos 3:23. Todos ouçam, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o que é que nos assombra? Pecado. Eu não preciso te ensinar isso. Vamos lá. Você luta com isso, sabe? A batalha dentro de você. Paulo disse em Romanos 7, eu sei devo fazer, mas não faço. Eu sei o que não devo fazer e é isso que faço. Não precisa levantar a mão, não quero te envergonhar, mas a verdade é, se levantasse a mão, todos na sua fileira e em todo o prédio levantariam. Alguém pode dizer amém? Todos pecamos. O começo de Romanos 6:23, veja o que diz. Porque o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, a Bíblia ensina e você não pode negar. Esta é a Bíblia escrita há milhares de anos, por mais de 40 autores ao longo de mais de 1.500 anos. Muitos deles nunca se conheceram. E cada um deles está escrevendo essas coisas que Deus os guiou a escrever. E é isso que ensina.
Por causa do pecado, a morte está te seguindo de perto. Por causa do pecado, a morte está te seguindo de perto. É só uma questão de tempo. E se Jesus não vier em nossa vida, a morte virá. Esta é uma mensagem boa e encorajadora nesta manhã, não é? Esse é realmente o meu dom espiritual. Só quero te dizer que é como se Deus tivesse me dado a tua habilidade de fazer isso. Deus alcançará cada um de nós. Morte nos pegará a todos. Não sei se você viu últimas estatísticas. Você pode pesquisar no Google. As últimas estatísticas de mortalidade divulgadas. 100%. Gosto de investigar, ajudar e manter você informado sobre o que está acontecendo no mundo. Lembre-se disso, a Bíblia ensina isso claramente. Nunca se esqueça de que a morte é um lembrete da ira de Deus contra o pecado. Você sabe, muitas vezes quando perdemos, vemos alguém viver uma vida curta e isso é devastador. E cara, eu tive que fazer funerais que nunca quis fazer. Mas a realidade é que muitas vezes, quando a morte chega, especialmente para os jovens, nossa raiva tende a se voltar contra Deus. Mas Deus é muito claro em sua palavra, o problema é o pecado. Assim, a Bíblia ensina que há um vingador de sangue perseguindo homem, mulher, menino e menina sobre a face da terra. Agora sim, eu tenho boas notícias. Que alguém diga aleluia. Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Mas podemos simplesmente louvar a Deus? Agradecer a Ele por isso? Vamos. Você não fica feliz que exista um mas? Ninguém fica feliz porque há um mas no sentido de que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Como? Em Jesus Cristo nosso Senhor. Vou te ensinar uma lição. Mas a morte é um lembrete da ira de Deus contra o pecado, enquanto a cruz é um lembrete do amor de Deus, de sua graça e de seu perdão para com os pecadores. Veja, só conseguimos pensar no aqui e agora. Então, quando alguém parte deste lugar e vai para o que realmente é o agora, a eternidade, isso é difícil para nós. Mas a Bíblia ensina que é motivo de alegria por causa da cruz. A cruz é um refúgio. Pensem nisso por um momento. Quero dizer, o vingador do sangue nos persegue, o pecado e a morte. E mesmo assim, a cruz é um refúgio para o qual podemos correr para encontrar graça e perdão em Cristo. O versículo 6 diz, ele habitará naquela cidade. Ele tem um vingador do sangue o perseguindo. Imaginem essa cena. O homicida foge para salvar sua vida. Ele tenta escapar e alguém o segue querendo matá-lo. Por sua ação, comportamento, pelo que aconteceu. Então tentam matá-lo e ele corre para essa cidade de refúgio. Porque é a única esperança que ele tem. E o fato interessante é o que a Bíblia e a história ensinam sobre essas cidades. É o seguinte, no momento em que cruzava aquela porta, havia guardas e proteção. No instante em que ele entrava, o vingador do sangue podia estar um passo atrás, mas não podia tocá-lo. Por quê? Veja o que diz. Diz que porque ele entrou nessa cidade. Ele entrou nessa cidade, a cidade de refúgio. Quando você coloca sua confiança em Jesus Cristo, a Bíblia diz que o pecado e a morte já não têm poder sobre você. A Bíblia literalmente ensina que a morte está te perseguindo. E o que acontece é que quando você corre para o refúgio de Jesus Cristo, é como se naquele momento, naquele segundo em que você vem a Jesus, a perseguição terminasse e a vitória começasse. É isso que a Bíblia ensina. Vejam o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5. Porque quando ainda éramos indefesos, obrigado. No momento oportuno, Cristo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morreria por um justo, embora talvez alguém se atreva a morrer por um homem bom. Olhe para isso. Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós. Deus não apenas nos diz que nos ama, Ele demonstra isso e que sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais agora justificados, Deus nos fez como se nunca tivéssemos pecado. É isso que significa, como se nunca tivéssemos pecado, justificados pelo seu sangue. Por ele morrer na cruz e tomar o castigo de Deus em nosso lugar, seremos salvos da ira de Deus. Como isso é possível? Através da cidade de refúgio, através dele. Se você é seguidor de Cristo, ouça isto. Habita na cidade de refúgio. A pergunta é, por quanto tempo ficar lá? O versículo 6 diz, ele habitará nessa cidade até que compareça diante da congregação para julgamento. Até a morte daquele sumo sacerdote Dias. Eles podiam permanecer naquela cidade até que chegasse o dia do julgamento. Me digam para eu saber que estão me ouvindo. A cidade convocava o tribunal. Era isso que faziam. A cidade convocava o tribunal e o homem que fugia dizendo ter matado alguém acidentalmente era levado diante deles para um julgamento. Era assim que essas cidades funcionavam. Se esse homem tivesse cometido assassinato intencionalmente, ele era levado para fora e o vingador do sangue o matava. Se tivesse cometido o homicídio culposo, estaria a salvo. Agora, há uma diferença entre o julgamento dele e o seu julgamento e o meu julgamento. Quero que todos me ouçam. Diga-me, há uma diferença entre seu julgamento e meu julgamento. Olha, a diferença é essa. Estão todos prontos? Você não vai gostar disso, mas fique comigo e chegaremos lá. Sabemos que somos culpados. Essa é a diferença.
Eles julgariam se eram culpados ou não. Você está aqui hoje e é culpado. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Agora, o que isso significa? Ouça-me com atenção. Significa que viemos a este mundo sabendo como pecar. Ninguém precisa te ensinar isso, certo? É isso que se ensina. Você nunca precisa chamar seus filhos de lado e dizer, vou te ensinar a mentir. Eles são naturalmente bons nisso. Sabe por quê? Isso é a única coisa que eles herdaram de você. É isso que a Bíblia ensina. Eles têm um dom natural. Você nunca precisa fazer isso. Você nunca precisa ensiná-los. Você nunca precisou chamar seu filho de lado e dizer, deixa eu te ensinar como ficar com raiva. Agora eu tenho uma neta, Maddie Claire. Ela é a única neta que temos. E olha, ela é especial. De verdade, é algo fora do comum. Estou lutando com todas as minhas forças para ser o favorito dela, sabe? Ela é a melhor. Meu coração derrete toda vez que ela tenta dizer meu nome, mas quero mostrar uma foto dela para vocês. Quero que todos vocês vejam minha preciosa Maddie Claire. Ela vai me odiar por isso quando tiver 16 anos. Só preciso que todos saibam disso, mas ninguém a afastou, nunca a afastamos e dissemos, olha, haja como se estivesse chateada. Quer dizer, nunca fizemos isso, nunca dissemos, olha, quando dissermos não, cruze os braços, abaixe a cabeça, puxe o cabelo para o rosto e nos repreenda com o olhar. Nunca precisamos fazer isso. É uma habilidade natural. Você nunca afasta seus filhos e diz, olha, quando conseguir isso, diga que é seu. Nascemos com uma natureza pecaminosa e não é preciso ensinar as crianças a pecar. A Bíblia diz que eles pecaram. Temos uma natureza pecaminosa. Gostamos de fazer isso. Eu adoro isso. Gostamos de dizer, bem, eu não sou um grande pecador. Vamos lá, alguns de vocês estão aqui e pensam, pastor, eu sei que sou pecador, mas não como eles. Eu os conheço. Alguma vez você já mentiu ou distorceu a verdade na sua vida? Alguma vez na sua vida você já foi rabugento e simplesmente desobedeceu ao seu tutor, à sua mãe ou ao seu pai? Alguma vez, sob qualquer circunstância na sua vida, você já pegou algo, mesmo que fosse uma coisa bem pequena que não lhe pertencia? Veja, a lei está te perseguindo. A Bíblia diz que a Bíblia é um aio. Tentamos usá-la como um chicote, mas a Bíblia diz aio. E o que a lei faz é mostrar que você não está à altura. Esse é o propósito da lei. A lei não serve para te dar um padrão pelo qual viver. A lei serve para mostrar que você não vive de acordo com o padrão de Deus. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo ensina isso em Romanos. Então, o que quero dizer é que se estão aqui sentados pensando, não sou um grande pecador, eu lhes dei 3 das 10 leis e vocês reprovaram em todas. Alguns talvez só tenham reprovado em 2 que eu mencionei, mas isso já mostra que vocês estão com problemas. Vejam, quando vocês entendem as regras, escutem com atenção. Quando você entende as regras, se recebêssemos o que merecemos, seríamos expulsos e o juízo cairia sobre nós. E aí está uma lição. O pecado é o seu maior problema e é a razão pela qual você precisa de um Salvador. Essa é a doutrina bíblica. Se você realmente quer entender a Bíblia, e é isso que acontece, veja, começamos a dizer, não gosto desse tipo de pregação, não gosto desse tipo de ensino. Você acha que eu gosto? Na verdade, eu preferiria muito mais estar sentado no banco deixando que outra pessoa faça isso, do que estar aqui em pé dizendo o quanto vocês são ruins, como fiz esta manhã. Ou seja, com certeza vocês vão querer voltar no próximo domingo, não é? Alguns de vocês têm trabalhado com pessoas, tentando fazê-las vir à igreja, e agora mesmo estão aí sentados de cabeça baixa, pensando, obrigado. De todos os domingos, justo hoje o pastor tinha que falar sobre isso. Vamos lá, não é? Vejam, o pecado é o maior problema e a razão pela qual precisam de um Salvador. E quero tirar um momento para falar com aqueles que acham não sejam tão grandes pecadores. Quero falar com alguns de vocês que talvez estejam lutando com isso. Vocês sabiam que quando Jesus estava na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 34, sabiam que Jesus disse isso? Ele está na cruz e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, eles nem sequer sabem o que estão fazendo. E Jesus estava dando a entender que há coisas que acontecem. Escutem. Há coisas que acontecem nesta crucificação que eles não compreendem totalmente. Isso continua sendo verdade hoje. Isso é verdade em nossa cidade. Há pessoas reunidas agora mesmo nesta cidade e realmente acreditam que, se eu não fizer isso e fizer aquilo, irei para o céu. Isso não é nem de longe o que a Bíblia ensina. Está muito distante do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você não consegue alcançar o padrão. Você não cumpre a expectativa e tem uma natureza pecaminosa. Você não pode conquistar isso. Você não pode trabalhar para conseguir isso. A única maneira de ter isso é se alguém te der. É exatamente isso que acontece aqui. Jesus indicou que algo acontece. Eu te digo, isso continua sendo verdade hoje. Poucos entendem do que se trata a cruz. Não entendem do que se trata Jesus. O mundo pensa, posso ser pecador, mas não sou um grande pecador. E se eu conseguir que minhas boas ações superem meus pecados, estarei bem com Deus. Não sou perfeito, mas eu não teria matado alguém. Mas a Bíblia nos ensinaria que todos somos culpados do pecado de assassinato. Segundo a Bíblia, quando Jesus Cristo morreu na cruz, por que ele morreu? Os judeus não crucificaram, Jesus disse, não tiram minha vida, eu dou. Por que ele deu? Ele a deu pelos pecados do mundo. Você já pecou alguma vez?
Jesus foi crucificado pelos seus pecados e pelos meus pecados. A razão pela qual precisamos de um Salvador e de um refúgio é que todos somos culpados do pior pecado já cometido, o pecado da crucificação de Jesus Cristo. O único sem pecado que já viveu. Para quem duvida ou não sabe, anote Hebreus capítulo 10. Deixe-me dar-lhe alguns versículos. Hebreus 10, versículo 26. A Bíblia diz que se pecarmos voluntariamente depois de recebermos, muitos acreditam que isso significa perder a salvação. É isso que ele diz, continuamos a pecar. Ouça, o conhecimento não é que entramos plenamente, mas obtivemos o conhecimento da verdade. Qual é a verdade? A verdade é a boa nova, é o evangelho de Jesus Cristo. Cristo veio e tomou a ira, a pena, o castigo para que você não precisasse. O que você faz é confiar que sua dívida foi paga. Garanto que não há vocês que se eu os convidasse para almoçar e eu pagasse a conta, duvido que alguém pensaria, eu vou pagar. Eu sei que ele cuidou disso, mas agora eu vou cuidar. Isso é o que é a religião. É o homem tentando se reconciliar com Deus. Esse mundo está cheio disso. Está cheio disso entre batistas, luteranos, metodistas, católicos e em qualquer outra coisa que você possa nomear. Está cheio disso. Mas esse não é o caso. Não faria sentido. Você não faria isso? Faria? Seria como o cara, muito obrigado pelo que fez e você receberia o presente. Porque se continuarmos pecando deliberadamente após receber o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa. Essa não é a mensagem dos batistas, nem luteranos, nem católicos. É uma mensagem da Bíblia, mas sim uma terrível expectativa de juízo, um fogo ardente que consumirá os adversários. Significa que, uma vez que você sabe que Cristo pagou pelos seus pecados na cruz e o rejeita, esse é o único pecado imperdoável. Muita gente pensa que o pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia é rejeitar, não tomar o nome do Senhor em vão. Alguns de vocês, nesta manhã, o Espírito de Deus lhes dirá, você precisa confiar em Jesus, afastar-se do seu pecado, da sua vida e entregá-la a Ele. E você vai se sentar aí e vai pesar isso em sua mente e em seu coração. E já está começando uma batalha em seu espírito. E a única coisa que te separa de Deus é você escolher não confiar no que Deus te revelou. E assim, uma vez que você o rejeita, não há outra esperança de salvação. Vou te dar a lição, está na Bíblia, Atos 4:12. A Bíblia ensina, não há outro nome de salvação além de Jesus Cristo. Sabe, é interessante, eu conversava em Londres e nunca vou esquecer isso, porque eu compartilhava com ele e ele me disse, sabe meu maior problema com a Bíblia? Meu maior problema com a Bíblia é essa ideia de que só existe um caminho. Não consigo acreditar que só haja um caminho. Agora, se eu te dissesse que um bebê nasceu, você se incomodaria? Em Wyoming, ao lado de uma fogueira, uma senhora disse, me custa aceitar que só exista um caminho. Deveríamos louvar a Deus. Há um caminho. Quero dizer, quando você entende o pecado, entende como falhamos onde estamos, não temos esperança, não podemos conquistar o caminho, não podemos trabalhar para consegui-lo porque pecamos. E a realidade é que há um caminho. Quero dizer isso a todos, porque sei que algumas pessoas estão lutando com isso. E sei que normalmente estamos muito focados no seu casamento, sua vida de solteiro e tudo isso. E alguns de vocês estão pensando, só quero algo prático para a minha vida. Mas nada do que eu ensino fará diferença na sua vida, a menos que você entenda isso. E aliás, eu diria isso a todos. Às vezes, a melhor notícia é uma má notícia que abre a porta para uma boa notícia. Abre a porta para uma boa notícia. Vejam o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora vejam isso. Não há condenação, o julgamento ardente contra os adversários. Mas vejam o que a Bíblia diz. Não há condenação, não há julgamento ardente contra os adversários. Nada disso. Como se chega a esse lugar? Para aqueles que estão onde? Na cidade de refúgio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nossa cidade de refúgio. Ele tomou o nosso juízo na cruz. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos nossos pecados, tomou o nosso juízo e Jesus Cristo foi julgado em nosso lugar para que nós, seguidores de Cristo, nunca tenhamos que estar no que a Bíblia chama de trono branco, onde Deus julgará o mundo. Eu não serei julgado porque meus pecados já foram julgados. Eles foram julgados por Deus naquele que não tinha pecado. Veja, se ele tivesse pecado, não estaria pagando por mim, mas ele nunca pecou. Agora ele está pagando por mim. Seu sangue foi derramado para a minha redenção. É isso que ele estava fazendo, esse juízo final. E se você colocar sua confiança em Jesus Cristo e no que ele fez por você, seus pecados já terão sido tratados. Você poderia dizer dessa maneira, o caso é resolvido em um tribunal e você pode viver em uma cidade de refúgio para sempre, porque o juízo virá sobre você. Porque Cristo tomou o juízo por você. As pessoas se perguntam, quanto tempo isso vai durar? Veja o versículo 6. Ele habitará nessa cidade até que compareça diante da congregação para julgamento. Acabamos de falar sobre isso. Até a morte do sumo sacerdote. Podiam viver ali até a morte do sumo sacerdote.
Agora, muita gente que estudou isso me parece tão interessante. Aqueles que estudaram essas cidades de refúgio e descobriram o que faziam, muitos ensinam que a primeira coisa era designar um lugar para eles morarem. Então, ao chegar à cidade, davam-lhe um lugar para morar e ensinavam-lhe um ofício que beneficiasse a cidade. Você sabe o que acontece quando vamos ao nosso refúgio? Ele nos dá um lugar para viver. Era disso que Paulo falava. Quando Paulo dizia estou em Cristo, ele queria dizer que toda a minha vida, meu ser, decisões, escolhas, o futuro, tudo está em suas mãos. Assim tenho um lugar ao qual pertenço, porque agora Cristo, através de sua verdade, promessas, crescimento e desenvolvimento, dirige e guia minha vida. Mas depois Deus te dá algo para fazer. Acho isso interessante. Espero que saibam disso. Mas quando Paulo encontrou Jesus no caminho para Damasco, foi então que Paulo colocou sua confiança em Jesus Cristo. Quero ler vocês em Atos capítulo 9, versículo 6. Jesus aparece e ele diz: quem és tu, Senhor? Quem é Deus? Como eu aprendo sobre ele? Como eu vivo para ele? Então ele disse isso e disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, veja isso, e lhe será dito o que você deve fazer. Você sabe que essa é a vida da Bíblia? Essa é a vida. Descobrir quem é Jesus, o que Ele quer que você faça, e tenho que dizer a vocês que maneira de viver. A Bíblia diz, você entra na cidade de refúgio e quando chega, Deus começa a guiar e dirigir sua vida. Você está estudando, aprendendo, torna-se parte da família de Deus, começa a crescer em tudo que a Bíblia ensina e em tudo que Deus quer para a sua vida. E então Deus lhe dá uma tarefa para que você se envolva em um propósito para a sua vida, para que possa cumprir o que Ele quer para você. Cara, que maneira de viver. Aqui está a lição. Esta é uma citação de um livro de Rick Warren e acho que ele diz isso perfeitamente. Olhe para isso. O propósito da sua vida é muito maior que sua própria realização pessoal, sua paz de espírito ou até mesmo sua felicidade. É muito maior do que sua família, sua carreira ou até mesmo seus sonhos e ambições mais ousados. Se você quer saber por que foi colocado neste planeta, deve começar com Deus. Veja, se você soubesse o que Deus sabe, se você soubesse para que Deus o criou, você mudaria o que está tentando ser. E você faria de tudo para ser o que Ele quer que você seja. Essa é a verdade. Gente, se vocês soubessem o que Deus quer que vocês sejam, nunca tentariam ser outra coisa. É um fato. É aí que está a alegria. É aí que está a plenitude. É aí que está a vida. Voltando ao versículo 6, diz: até que morra o sumo sacerdote. Deixe-me fazer uma pergunta. E o nosso sumo sacerdote? Esse é o Antigo Testamento. O que fazemos no Novo Testamento? Em Hebreus capítulo 4, a Bíblia temos um sumo sacerdote. Você sabe quem ele é? Vamos lá, alguém? A todos participaram. Eu amo isso. Eles estão ficando bons nisso. Nosso sumo sacerdote é Jesus. Jesus, o sumo sacerdote. Agora, aqui está a questão. Ele já morreu. Veja, aqui está a boa notícia. Sumo sacerdote fez há 2000 anos. Ele se levantou do túmulo e nunca mais morrerá. Sentado no céu, vigiando e cuidando daqueles que lhe pertencem. E isso significa que podemos viver nesta cidade de refúgio. Quando viemos a Cristo por todos os séculos dos séculos e para todo o sempre, essa é a segurança que temos no resgate de Jesus Cristo. Somos dele para sempre. Eu amo o Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Isto é o que é bom. E com isso terminamos. Prontos? Vocês podem acreditar? Fiz um capítulo inteiro, preguei. No começo preguei um capítulo inteiro da Bíblia, mas é melhor eu me apressar. Os versículos 7 e 8 mencionam as 6 cidades. E essas cidades têm significados importantes. Eles nomearam sedes nos versículos 7 e 8. Vocês sabem o que significa sedes? Ouçam com atenção. Justiça. Vocês sabem o que isso significa? Que é ser justo. Quando dizemos que recebemos a justiça de Deus, ouçam-me, significa estar em paz com Deus. Significa que na cidade de refúgio você tem justiça. O que é isso? Na cidade de refúgio, em Jesus, você é feito justo diante de Deus. Agora, como sou feito justo diante de Deus na cidade de refúgio? Ouçam-me com muita atenção, porque meus pecados foram pagos por completo. Deus não olha para a minha vida com julgamento, mesmo que eu não seja perfeito. Deus não olha para a minha vida com julgamento. Ele vê a minha vida como em Cristo, julgamento quitado, perdoado, em paz com Ele. A segunda cidade se chamava Siquém. Ouçam isso, Siquém significa ombro. Você já chorou no ombro de alguém? Alguma vez partiram seu coração e você se inclinou apoiando a cabeça no ombro de alguém em busca de consolo? Siquém oferecia, ouçam, o cruzamento de caminhos mais importante do centro de Israel. Josué a designou como cidade de refúgio por seu fácil acesso. Estão ouvindo? Isto é história. Mas ele a colocou ali por ser fácil de acessar em tempos de dificuldade. Vejam Hebreus capítulo 4, versículos 16 e 17.
Já que temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firmes. Confissão. Porque veio à terra, nunca pecou, tomou ira, dor, castigo, pecados, nunca teríamos que fazê-lo. Depositamos confiança nele. Nunca abandonemos essa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele veio aqui e passou pelas lutas. Aquele que foi tentado em tudo como nós, sem pecado. Portanto, o que devemos fazer? Aproximemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia e graça no momento da necessidade. Isso é Siquém. Ouçam isto. A terceira cidade era Hebrom. Hebrom significa comunhão. Nossa cidade de refúgio, o que ela faz? Ela nos dá comunhão com Deus. Cristo remove pecado, Cristo remove juízo, o inferno. E agora o que Deus diz é: venha para a minha família, ouça Josué. Então agora vai e possua tudo o que tenho para você. Isso é o que o seguidor de Cristo recebe. Eu não recebo o inferno, não recebo o juízo, e eu não fiz nada, não mereci. E toda a minha vida é simplesmente uma resposta ao que Deus fez por mim. Essa é a vida de seguir a Cristo. As pessoas dizem: pastor honesto, não sei se consigo estar à altura. Deixe-me te ajudar, você não consegue. Está tudo bem com todos? Não sei a altura. Não consegue, não pode viver Cristo por conta própria. Por isso Deus te convida para um relacionamento onde Ele te guia, te dirige e te orienta. O versículo 8 menciona o quarto. Becer, que significa força. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é Torre Fuerte. Os justos correm para ela e estão seguros. Deixe-me conectar os dois próximos. O quinto é Ramote. Literalmente significa as alturas. A cidade era uma cidade de refúgio. Ouça com muita atenção. E o princípio bíblico fundamental daquela cidade em particular era que a justiça se equilibra com a misericórdia divina. A cruz de Cristo é a justiça perfeita de Deus. O nosso perdão completo pela cruz é a sua misericórdia. E então a última é Golã. Ouçam o que isso significa. Agora entendam isso. Significa alegria. Significa alegria. Salmo 126. E quero que vejam isso no Salmo 126, versículos 1 a 3. Ouçam o que a Bíblia diz. Quando o Senhor resgatou os cativos de Sião, sabem o que poderíamos dizer? Quando o Senhor resgatou os cativos do pecado, quando foram libertos, perdoados, não precisaram temer a eternidade nem o futuro. Por quê? Porque encontraram o perdão. Vejam isso, éramos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de gritos de alegria. Diziam entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Alguém pode dar uma salva de palmas de louvor porque o Senhor fez grandes coisas por nós? O Senhor fez grandes coisas por nós. Nos alegramos porque Deus continua fazendo grandes coisas. Seu poder nos liberta do pecado, nos leva a um relacionamento com Ele e nos dá o futuro que Ele deseja. Agora quero dizer isto e terminamos. Todos concentrem-se. Por favor, tenham muito cuidado porque nunca se sabe como Deus está falando a uma vida. Ao encerrar o culto todo domingo, pedimos a Deus: fala aos corações e fala às vidas. E aqui acreditamos que Ele faz isso. Tenham cuidado, você é um seguidor de Cristo. Você sabe que é um seguidor de Cristo. Veio hoje esperando. Só preciso de uma palavra de Deus. Só preciso de ânimo. Estou passando por uma dificuldade. Ouça o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Veja isso. Socorro bem presente nas dificuldades. Meu amigo, escute. Se você é um seguidor de Cristo, Deus nunca te chamou para viver esta vida sozinho. Deus nunca te pediu para fazer isso. Com a sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento, todas as dificuldades no seu casamento, na sua família, na sua vida de solteiro, no seu trabalho, todas essas coisas. Ele é o seu socorro. Ele está te convidando a entrar. Ele está te pedindo: venha, pegue o que você precisa, receba o que você necessita. Você faz parte da família. Você pode entrar em tudo o que eu tenho para você. E uma lição sobre isso. Quando pensar em Jesus como nosso refúgio, aproxime-se de Jesus. Busque refúgio nele. Convide-o para todas as suas batalhas para que você não lute sozinho. Esse é o convite das Escrituras para aqueles que pertencem a Ele. Ele tem todo o poder, todo o conhecimento, Ele está sempre com você. E a Bíblia diz que Ele nunca vai falhar com você, nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Essa é a lição de hoje. Você pode ler esse texto distante, mas Ele pode falar com você e dizer: espere um momento, espere um momento. Deus vai até Josué e diz: estabeleça a cidade de refúgio, porque meu povo quer um refúgio para eles. Quero um lugar para onde eles possam ir. Quero proteção sobre eles. É isso que Deus deseja para a nossa vida. Mas talvez hoje você esteja aqui e não seja um seguidor de Cristo. Talvez hoje você esteja aqui e precise colocar sua confiança em Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, começando no versículo 8, diz: veja só, a palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração.
Ou seja, ele quer explicar a palavra de fé que pregamos, o que você precisa para se aproximar de Deus, para encontrar perdão, para garantir a sua eternidade. Ele diz, nós temos isso. Aqui está, versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer, lembre-se do que significa a palavra crer, confiar. Significa colocar tudo o que você é e apostar em Jesus. Quando você foi para a cama ontem à noite, colocou tudo o que você é naquela cama porque acredita que aquela cama vai te sustentar. Ou seja, estou colocando tudo o que sou em Jesus porque creio que Ele é quem vai me sustentar na vida, quem vai me sustentar na eternidade. Ele diz isto, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e confiar no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê, se confia, creio no homem interior, o que resulta em justiça, em estar bem com Deus, e com a boca se confessa. Isso resulta em salvação, porque a Escritura diz, veja isto, todo aquele que confia nele não será envergonhado. Não há distinção entre judeu e grego, porque o Senhor é o mesmo Senhor de todos. Não importa onde você esteve ou de onde você é, não há distinção, porque o Senhor é o mesmo Senhor de todos, rico em bênçãos para todos. Veja, Ele é abundante em riquezas para todos. Isso chama a atenção. Veja isto. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Pense nisso. Jesus está sempre a uma palavra de distância, a um passo de distância, a uma ação de distância. Então, com todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados, você precisa clamar a Jesus hoje? Você precisa de refúgio? Meu amigo, se você está aqui e não tem certeza de que seu último suspiro será o primeiro no céu, se não tem certeza de que resolveu isso com Deus, talvez Deus colocou o dedo na sua mente, no seu coração, e agora mesmo você está sentindo a batalha. Você sente que realmente precisa colocar sua confiança em Cristo agora. Agora entendo melhor a Bíblia, o que Deus fazia por mim. Aqui está, me escute, agora mesmo, com sua boca, com seus lábios, com seu fôlego, com suas palavras, você pode dizer a Deus exatamente o que estamos dizendo. Deus, eu preciso muito de Ti, eu preciso de Ti. Se você está aqui e não é seguidor de Cristo, seja online ou no prédio, você pode dizer a Deus, sou pecador. Não há discussão sobre isso. Eu vejo isso esta manhã. Sou um pecador, mas Deus, eu creio e confio que Cristo veio e nunca pecou e Ele tomou a pena e o juízo pelo meu pecado. Não existem palavras perfeitas, só estou tentando te ajudar a entender o que é. E você poderia dizer a Deus, quero colocar minha confiança em Jesus. É isso que você precisa dizer. Deus, hoje quero colocar minha confiança em Jesus. A Bíblia diz que devemos ser pessoas de fé. Então você diria a Deus, Deus, obrigado por me ouvir. Deus, hoje coloco minha confiança em Jesus. Obrigado por me ouvir. Você está reivindicando a promessa das Escrituras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, obrigado por me ouvir. Obrigado pelo que fizeste por mim em Jesus.